Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, sigamos com a nossa formação sobre as virtudes de Nossa Senhora e como podemos aplicar essas virtudes na nossa vida. No número 108 do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís enumera as 10 principais virtudes de Nossa Senhora. Depois de haver estudado sobre a humildade e sobre a sua fé viva, vamos começar agora falando sobre a obediência cega de Nossa Senhora. Vamos tomar como base aquilo que Santo Tomás de Aquino nos coloca como a natureza da obediência. A obediência é uma virtude moral que faz a vontade executar prontamente os preceitos do superior. Essa definição que Santo Tomás coloca na Suma, na segunda parte, a questão 104. Vamos tentar fazer com que esta virtude possa encaixar na nossa vida cotidiana. Claro que a obediência ela é conhecida como um voto que se faz nas ordens religiosas, mas a maioria das pessoas pelo qual vivem no mundo e não exatamente tem um superior a quem obedecer fisicamente, no qual nós, sacerdotes, religiosos, temos um superior. No caso, eu como sacerdote tenho um bispo, no qual eu tenho que obedecer, e as leis canônicas também que tenho que, como sacerdote, colocar em prática, não somente na minha vida sacerdotal particular, mas na minha vida como pároco, como aquele que está como pastor de almas. Então, como aplicar essa virtude na nossa vida? Vamos primeiro definir que a obediência, ela faz parte, da virtude cardeal da justiça. Aqueles que não sabem, a virtude da justiça, uma virtude moral, uma virtude cardeal, ela é dar exatamente aquilo que compete a cada um. Existe a parte da justiça que aplicamos a Deus, que fundamentalmente é a virtude da religião, quer dizer, dar a Deus o que ele merece. Mas também essa justiça se aplica também aos nossos irmãos, às criaturas, ao próximo, a dar a cada um o que lhe compete, dar a cada um o que merece. A obediência, ela vem praticamente, na prática, é a vivência dos mandamentos. Isso é geral para todos os batizados. Temos que ter essa consciência clara que nós temos um voto pelo qual viver, que a partir do batismo já temos essa obrigação. No batismo fazemos 2 votos. São Luís, ele explica muito bem no tratado essa parte da obediência,
que temos desses votos, porque é o batismo que nos faz ser santos. É porque somos batizados, somos filhos de Deus, é porque por isso temos que ser santos. Então a obediência vem como a prática desse sacramento que recebemos quando ainda éramos criança, aqui no geral da nossa vida cristã, nossa vida católica hoje, porque a maioria de nós fomos batizados ainda criança. Claro que quem fez os votos foi nossos pais e padrinhos, e deles recebemos a fé. Quer dizer, deles que recebemos como viver a vida cristã. O primeiro voto é a renúncia daquilo tudo que é pecado. E o segundo voto é essa entrega a Deus, né? O creio, o credo. É a vivência da doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu pelos seus apóstolos, pela doutrina da igreja. Então, a obediência vem em primeiro lugar ser, em primeiríssimo lugar, obedecer aquilo que Deus nos deixou. Falávamos da fé, né, da virtude da fé, que é o quê? É não somente acreditar, mas ter essa convicção confiante em que aquilo que Deus revelou para nós é algo certo e verdadeiro. E por isso, por ser Deus aquele que revelou, por ser Deus aquele que se mostrou a nós, devemos obedecê-lo. Devemos crer em Deus. Então sabemos que se Deus deixou a igreja, Jesus deixou os apóstolos, a igreja, para ser nosso guia aqui na terra, essa instituição, essa família que Deus criou, para que todos nós batizados tivéssemos esse amparo visivelmente aqui na terra da sua ação entre os homens, da sua salvação, da sua redenção, para não ser uma coisa assim somente imaginária, mas ser algo concreto, a vivência entre nós. Então, nós temos que colocar em prática essa obediência. Em primeiro lugar, a obediência está em seguir as normas que a igreja nos dá. E aqui vem concretamente os mandamentos. A vivência moral. O catecismo está dividido em 4 partes. O credo, aquilo que cremos. Os sacramentos, aquilo que vivenciamos, né? A graça de Deus que vivenciamos. Os mandamentos, que é aquilo que devemos colocar em prática, é a parte moral. E a vida de oração é como devemos nos relacionar com Deus. Então, a obediência está ali ligado com a parte moral, porque é uma virtude moral, que devemos colocar em prática os mandamentos de Deus. Já havíamos falado um pouco sobre os mandamentos, sobre a virtude da humildade, sobre a fé, mas temos que voltar sempre a esse assunto, em que nós, em geral, aqui estamos falando de todos os batizados, devemos obedecer a Deus. E a obediência ao superior, aqui está falando exatamente ao superior dos superiores, que é o próprio Deus, a qual devemos obediência, não somente no sentido imperialista, no sentido como se fôssemos escravos e obedecemos por temor. Não, devemos obedecer por amor. Antes de tudo, a obediência, ela vem ser, né, como essa docilidade da nossa parte em fazer a vontade de Deus. Quando cumprimos os mandamentos, não é por puro moralismo. Não. Claro que é moral. Mas, antes de tudo, se nós cumprimos somente por um moralismo, nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Não amamos a Deus. Infelizmente, não. E é por isso que muitos dos cristãos, muitos dos católicos hoje,
simplesmente não cresce na vida espiritual porque vive no regrismo. No regrismo, será que eu posso obedecer até aqui? Até aqui eu posso chegar, né? Mas não existe aquilo que é o espírito da lei. E por isso São Paulo, né, principalmente na carta aos Romanos e aos Gálatas, fala muito sobre esse tema da lei. A lei mata, a letra mata, o espírito que vivifica. A lei seca, a lei somente vivida sem intenção, sem amor, ela não vale de nada. E por isso ele combate tanto aquilo que os judeus somente viviam exteriormente. Mas é o espírito que vem do amor de Deus, que fazemos as coisas por amor a Deus. Se nós parássemos para pensar como devemos praticar os mandamentos no dia a dia, mas sem ter esse temor, vivenciaríamos com mais intensidade, né? Obedeceríamos com mais amor, com alegria. E é isso que é uma das características da obediência como virtude. Por quê? Por exemplo, em uma empresa, o empregado tem que obedecer o patrão. Mas se ele não tem esse espírito de obediência, ele simplesmente vai obedecer, mas triste, angustiado, porque tem que obedecer a outra pessoa. No exército, por exemplo, se o soldado não tem a virtude da obediência, ele vai viver tristemente ali dentro. Por quê? Porque simplesmente ali vive um sentido de obediência, mas uma obediência sem virtude, porque tem que obedecer ao superior. Porque se não obedece, existe uma pena, existe um castigo. Então, se vive a obediência não por amor à própria obediência, no caso ao superior, mas pelo temor de ser castigado. E isso muitos de nós vivenciamos. Obedecemos a Deus não por amor a Deus, mas com medo de ir para o inferno. E se colocássemos mais amor nessa obediência? Aí nasce a virtude. A virtude nasce a partir do momento em que nós queremos, primeiramente, amar a Deus. E por querer amar a Deus, consequentemente, obedeço a Deus. Isso se aplica a todos nós cristãos, a todos nós que somos batizados. E nós que ainda somos consagrados como escravos a Jesus por Maria. O escravo é aquele que se entregou. O escravo é aquele que se deu totalmente. E como nós, como escravos, vamos querer ainda exigir alguma coisa? O problema é que vamos acostumando tanto que já somos escravos, somos batizados e, infelizmente, caímos na rotina. E esquecemos do amor. E pensamos que a virtude está em fazer grandes coisas, e porque faço pequenas coisas, faço ordinariamente, rotinariamente, por rotina. E aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus falava, que a virtude, a santidade, não está em fazer grandes coisas, mas fazer com amor. Por exemplo, uma pessoa que ama Deus de verdade, ela sabe muito bem que a língua, a mesma língua que recebe Jesus na Eucaristia, ela também tem uma propensão, é propícia a falar mal do irmão. Mas como eu sei que esse irmão é uma criatura de Deus também, e que eu devo agradar a Deus em tudo, eu sei que não devo falar mal do irmão. Então a pessoa, ela vai se moldando, mas por amor a Deus. E consequentemente por amor aos irmãos. Porque eu tenho que amar os irmãos
É por amor a Deus. Porque se não ama os meus irmãos por amor a Deus, então não tem sentido. Não é essa vivência cristã. Porque a obediência consiste em si, em amar a Deus em primeiro lugar. Então, ter essa primeira consideração, essa primeira formação, essa primeira aula da virtude da obediência de Nossa Senhora, é, antes de tudo, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós temos isso em mente, vamos começar a fazer as coisas da nossa vida na prática. Na prática. Não vamos colocar aqui uma coisa imaginária. Não, vamos colocar na prática do nosso dia a dia. Comecem a imaginar. Como posso colocar essa virtude na minha vida na prática, mas por amor a Deus? Por exemplo, aqui, sem querer entrar em grandes detalhes, vamos tratar disso depois, mas somente para um tópico, para que entenda. Um pai de família que tem que sair para trabalhar e sustentar a sua casa. É uma obediência. Isso é uma obediência à sua função de pai, de família, de esposo. Se ele faz isso por amor a Deus, ele vai encontrar tantas dificuldades no seu dia a dia, às vezes tantas humilhações, e vai chegar em casa e vai querer descansar, vai querer ter um momento só para ele, para relaxar, mas chega em casa e ele tem os seus filhos para cuidar, a sua mulher para dar atenção, e sabe que não pode trazer os problemas do trabalho para casa. Isso é uma obediência que ele faz por amor a Deus. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que estão ali na casa, os seus filhos e a sua esposa, merecem o carinho e a atenção, que talvez foi tirado pelo cansaço do trabalho, o calor do dia, mas por esse amor que ele tem a Deus e pelo voto que fez no matrimônio, sabe que na prática do dia a dia, que na prática ali de chegar do trabalho, sabe que seus filhos merecem atenção, merecem carinho, amor, dedicação, e o mesmo a sua mulher, a sua esposa. E se ele tem esse amor, ele começa a crescer. Ele começa a crescer em virtude. E aí está a diferença. Nessa obediência ao estado de vida de cada um. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, ela que foi uma senhora de casa. Não nos esquecemos disso. Nossa Senhora foi uma senhora de casa. A São José, que foi um trabalhador, um operário. Eles que viveram a perfeição da vida cristã. Eles que de verdade viveram o amor a Deus. Nos ajude a viver a obediência do nosso dia a dia, por amor a Deus, por amor aos irmãos, e possamos crescer de verdade nessa virtude maravilhosa da obediência.